Boa noite. Vamos entrando, né? Aí devagar, esperando pessoas para entrar. Olá, tudo bem com todo mundo? Estou aguardando aí o sol entrar, né? Então, vamos neste momento, todos nós. Oi, vamos todos nós neste momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui nesta noite reunidos e agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos dá com tanto amor e carinho. Vamos pedindo, né, às pessoas que aqui estão, que possam colocar um copo de água para que no final a gente possa pedir para a espiritualidade fluidificar. E assim seja, graças a Deus. Então, para dar início, eu vou ler o item da lição 63, 63 do livro Religião dos Espíritos. O título é Na Grande Transição. Reunião pública de 11/9/59, a questão é 155. Estão me ouvindo, pessoal? Me dá um toque aí para ver se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Por muito sejam as dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove. Vocês estão ouvindo? Vou começar de novo, tá? Na grande transição. Por muito sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade. Estão ouvindo? Deixa eu fazer assim, para poder ouvir. Estão ouvindo agora? Na grande transição. Por muito sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se. Tá sim, André. E agora? Oi, oi, oi. Na grande transição, por muito sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove. Por muito sejam as tuas dores, estou percebendo aqui. Por muito sejam as tuas dores, repara o mundo em que a divina bondade te situa a existência e deixa que a vida te renove a esperança. Tudo é serviço por toda parte. Apesar dos profetas do pessimismo, vulcões ameaçadores transformam-se na hora da tempestade em lagos volantes, acalentando a gleba sedenta. Fontes de longo curso atravessam as garras pontiagudas da rocha, convertendo-se em padrão de pureza. Pântanos drenados deitam nesses de reconforto, e árvores podadas multiplicam a produção.
Todas as energias que sustentam a Terra esquecem todo o mal, buscando todo o bem. Dir-se-ia que o próprio Senhor criou a noite como exaustor das inquietações do dia, para que o homem, cada manhã, consiga reaprender e recomeçar. Colocado assim no trono da razão, ante os elementos inferiores que te servem, humildes, ouvida a sombra para que a luz te favoreça. Ouve a própria consciência, seja qual for a ideia religiosa a que te filias, e perceberás que nasceste para realizar o melhor. Em que realizar o melhor desconhece, exprime ofensa e descaridade, porque a ofensa é espinho da ignorância e da descaridade, é chaga da delinquência que somente a educação e o remédio conseguirão liquidar. Tudo aquilo que desfrutas é depósito santo. Dotes de espírito que desfrutas é depósito santo. Dotes de espíritos e afeições preciosas, autoridade e influência, títulos e haveres são talentos emprestados que devolverás na hora prevista. Desse modo, ainda mesmo que a maioria te escarneça o propósito de bem fazer, perdoa sempre e fazer o bem que possas. O tempo que te traz hoje a oportunidade presente será amanhã o portador do minuto, a grande transição que a morte impõe sempre a justos e injustos. E na grande transição, o bem que houveres feito, muitas vezes superamos sacrifícios e trevas, ser-te-á o orvalho fecundante depois da nuvem, a água pura, acrisolada na pedra, o ramo virente e descartar-se do lodo e do fruto opimo a aprender do tronco dilacerado. Segue, pois, ao clarão do bem, para que o crepúsculo das forças físicas te descerre a senda estrelada. Não digas que tens o lar a afeição de penitenciária, que te falta a compreensão alheia, que não dispõe de recursos para ajudar, ou que sofres inibições invencíveis. Recorda que, certo dia, um anjo transfigurado em homem subiu o agressivo monte, sentenciado à morte sem culpa, mas em razão de haver aceitado a cruz, por amor de todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Pessoal, vocês me desculpem aí se vocês não estão conseguindo ouvir, porque deve ter acontecido algum problema que vocês não estão conseguindo me ouvir. Olha, o que ficou mais assim nessa lição, né, na grande transição, é que como que nós estamos aí levando as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Então ele fala aqui que tudo na existência, a vida renova a esperança. Então, cada um de nós outros temos que fazer o nosso serviço no melhor, né? Porque estamos aqui para evoluirmos, para sermos pessoas melhores, para que nós possamos buscar o bem, os ensinamentos de Jesus. Então, quando fala aqui na grande transição, né? Tudo cabe a uma transição, né? As árvores, as flores, as plantas, tudo vai sofrendo uma transição, cresce,
morrem, né? Assim como nós também, né? Nesse momento dessa grande transição, de nós deixarmos para trás o nosso corpo físico, para que nós possamos chegar à pátria espiritual, levando todo o nosso conhecimento, a nossa bagagem. Então, como que nós vamos chegar do outro lado? O que nós estamos levando, né, na nossa bagagem? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Porque tá aqui para mim não aparece que fala, que não fala. Olha, desculpem, viu, pessoal, porque não está legal mesmo não aqui a minha transmissão. Então, como ele fala aqui, nós sempre temos que buscar o bem, fazer o melhor, porque nós, como diz aqui no nosso planeta Terra, todos nós sofremos, né? Dores, desafios, passamos por sacrifícios, dificuldades, mas nós temos. Mas nós temos como reverter tudo isso, né? Mudando a nossa essência, né? Para quando chegar nesse momento, é, nós estarmos preparados para quando houver a nossa grande transição, né? Que é a morte do corpo físico. Então, tudo aquilo que nós possamos plantar em amor, em bondade, em fazer o bem, em acolher o outro, porque nós não temos a dimensão das dificuldades e do problema do outro, né? Como ele fala aqui, ó, recorda que um certo dia um anjo transfigurado em homem subiu o agressivo monte, sentenciado à morte, em que a culpa, mas em razão de haver aceitado a cruz, por amor a todos, embora desolado e sozinho, clareou para sempre a rota do mundo inteiro. Então, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, né? Para esse momento da transição, né? Quando nós deixarmos aqui o nosso corpo físico e chegar no mundo espiritual, o que nós estamos levando, né, nessa bagagem, nessa grande mudança, essa transição. Porque se nós formos falar também do momento atual, né, que estamos vivenciando, a transição planetária. Então a gente vê muitas coisas que às vezes a gente olha e a gente não acredita. Mas como nós temos um pouco de conhecimento, nós sabemos que tudo está no lugar e na hora certa. Então, assim, tudo passa por uma transição, por uma mutação. Assim como a natureza, como todos nós também, passaremos, né, por essa mutação, por essa transição, que é este momento de nos desligarmos do nosso corpo físico. E dando continuidade agora com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos para o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item do 15 ao 17. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que, certamente, ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Às vezes, a ideia de morrer uma vez e reviver
implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, se resigna. Na versão grega, eu esperarei, parece antes de se aplicar a nova existência. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei por aqui, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar depois da sua morte, no intervalo, se separa uma existência da outra, e diz que ali ele esperará seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome da ressurreição, o princípio da reencarnação. Um pouquinho, pessoal. Era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Essas palavras constituirão um dia a autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos, a causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural, ela se revela por seus resultados. De um modo, pode-se dizer material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele veio, para onde vai, do que está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, por isso deram lugar a interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Aqui a gente começa a pensar, né? Como que um corpo, né, como fala aqui, já as suas células já pararam de funcionar, né? Não tem como mais funcionar. Será que nós, nesse corpo aqui, depois que estivermos desencarnados, conseguiríamos, como ele fala aqui, que nós possamos, aqui fala na ressurreição, ressuscitados? Não. Porque a ressurreição, como ele fala aqui, o que quer dizer a ressurreição? Nós não podemos, né, com as nossas células já sem funcionamento, ressurgirmos o nosso corpo, né? Voltarmos, acordarmos com esse corpo que aqui estamos. Essa ressurreição, ela quer dizer o quê? Ressurgir para uma nova vida espiritual, para essa mudança interna que Jesus nos diz. E a ressurreição quer dizer uma nova pessoa, uma nova maneira de pensar, de agir, de sentir. Então nós vamos o quê? Ressurgir, né? Ressurgir, avançar, ir à frente, melhorar, se levantar, né? E como ele fala aqui, a reencarnação, ela nos dá essa possibilidade de nós trocarmos, né?
desculpa, de nós trocarmos esta nossa vestimenta, né, e virmos uma nova vestimenta para o planeta Terra, para que nós possamos evoluir. E a gente pode ter aqui, como ele fala, da pluralidade das existências, né? Quantas vezes vamos reencarnar, né? Até nós nos melhorarmos, sermos melhores em pensamento, em sentimento, em amor, em respeito, né? Que nós tenhamos mais compaixão pelas pessoas. E a gente pode também ver por essas pluralidades das existências, essas crianças, né, que estão chegando aí, que às vezes a gente vê até nos noticiários, né, que já sabem tocar um piano, que já cantam, como um garotinho que eu vi, né, que ele sabe ali, né, todos os problemas, né, as doenças do coração. Isso é maravilhoso, porque está mostrando para nós que a reencarnação ela existe e nós precisamos acreditar nisso tudo, porque ela faz parte de nós. Então, a reencarnação nos diz religar, né? O corpo físico em outro tempo, em outra vestimenta, que aqui a gente possa chegar desta maneira. Então, a ressurreição, ela nos diz, né? Vamos ressurgir, né? Vamos ressurgir melhores. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, a gente tem que fazer primeiro as pazes conosco mesmo, né? Nos perdoarmos, nos amarmos, perdoar o outro, né? Vamos ter compaixão pela dor, o sofrimento do outro. Não vamos, dizer assim, colecionar mais inimigos, né, nesta reencarnação. Então, dentro das nossas possibilidades, nós temos que fazer a nossa melhor encarnação. Vai ser perfeita? Com certeza não. Porque nós ainda estamos muito longe de sermos perfeitos. E às vezes a gente no nosso dia a dia, na nossa luta diária, seja no nosso lar, com a nossa família ou com os nossos parentes, às vezes tem coisas que nos chateiam, né? Que nos deixam tristes. Mas nós estamos nessa família para melhorar, para aprender, para aprimorar. Como a gente fala, né? Deus é tão maravilhoso que forma o nosso lar, aquelas pessoas que vão fazer parte do nosso convívio, e nós temos que ir aprendendo um com o outro, né? A ter a paciência, a ter o amor, o respeito, a resiliência, saber se calar quando a gente ouve algo que nós não gostamos. Não vamos entrar na sintonia do outro, na energia do outro, porque se nós estamos aqui neste momento reencarnados, é para que a gente faça o nosso melhor. Então, que o melhor possa começar por quem? Por nós mesmos, não é? Porque muitas vezes, às vezes as pessoas falam algo que elas não têm nem conhecimento. E Jesus nos diz muitas vezes, né? Perdão, Senhor, porque não sabem o que dizem. E a gente vê muito, né, nas nossas lutas diárias, na nossa encarnação, né? Pessoas que sofrem muitas dificuldades em casa, questões de preconceito, de falta de respeito, né? Então, se eu estou aqui, vou fazer o meu melhor. Então, nós temos essa capacidade de fazermos o melhor. Eu posso trabalhar para ser a melhor mãe, a melhor esposa,
melhor avó, amiga, irmã, filha, sobrinha, mas isso depende de mim, não depende do outro. Então eu não posso culpar o outro, ai, que a minha encarnação não está legal, porque eu tenho um problema assim com a minha família. Mas se estamos juntos, é porque temos que resolver essas pendências. E cabe só a nós, né? Pedimos a Jesus para que Ele continue nos dando força, ânimo e coragem para que a gente possa ir superando essas nossas adversidades, as nossas lutas, os nossos problemas. Não é verdade? E assim, nesse momento, né? Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus. Vamos vibrando, amado Mestre Jesus, por todas as pessoas que se encontram aqui nesta live, pedindo a Jesus que abençoe o lar de cada um, a família de cada um que aqui está conosco. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra neste momento de transição. Vibremos, ó Mestre, por todos aqueles que ainda não conhecem o vosso Evangelho. Vamos vibrando, Jesus, por todos aqueles que são abandonados nas ruas ou à sua própria sorte. Vamos vibrando, Jesus, por aqueles que estão no seu lar, doentes, acamados. Vamos vibrando, Jesus, por todos aqueles lares que se encontram em desavenças, em situações difíceis. Vamos vibrando, Senhor Jesus, para que todos nós, seres humanos, possamos vibrar positivamente, para que o nosso planeta possa ser um planeta melhor, de pessoas melhores, com mais amor, com mais esperança. Vibremos pelos países que se encontram em guerras. Vibremos pelo nosso Brasil querido. E vamos também, nessa noite, pedir licença a Jesus para vibrarmos por nós mesmos. E vamos também deixando uma vibração no ar, para que o nosso amado Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade, possa levar a um local de maior necessidade neste momento. E assim vamos pedindo também a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe médica, para todas as águas que colocamos, para que possam ser fluidificadas. Que a espiritualidade, Dr. Bezerra, possa colocar a medicação fluídica, para que cada um possa, através desta água, levar a paz ao coração, a saúde física, espiritual, moral, psicológica, e que nos traga o equilíbrio e o fortalecimento. Que assim seja. Pessoal, quero pedir desculpa, né, pelo transtorno aí do som, que não está muito bom. Vou procurar ver o que anda acontecendo, né, para que na próxima eu possa estar melhor e que vocês possam ter ouvido direitinho. Estão conseguindo ouvir? Vocês me desculpem, tá bom? Boa noite a todos, e tenham um bom descanso e um final de semana abençoado, protegido por todos e por Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração de todos.